Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando, comentando e trocando aquela ideia sobre as sinopses de mangás enviadas por vocês aqui pra mim. E vocês gostaram do último vídeo, então talvez aí vocês gostem de novo das gatas deitadas aqui na cama, né? Os muros aqui são um pouco baixos nessa casa, então eu tenho que deixar elas trancadas dentro de casa, infelizmente, para que elas não fujam e tal. Enfim, eu preciso subir os muros aqui, talvez se você viu o vídeo onde eu falo sobre a mudança, etc e tal, chegando nessa casa, talvez você tenha reparado ali que os muros são um pouco baixos e, enfim, por enquanto elas não podem aproveitar o quintal, então no tédio delas elas ficam aqui e vocês ficam felizes podendo olhar pra elas enquanto eu analiso as sinopses ao invés de ter que olhar pra minha cara, né? Certeza que é muito melhor olhar elas ali. E se você tem vontade de enviar a sua sinopse aqui, é só dar uma conferida na descrição. A nossa lista padrão tem cerca de 100 sinopses, o que faz com que demore um pouco para eu conseguir analisar a sua sinopse, mas se você tem pressa, quer a sua sinopse analisada mais rápido, se torne membro aqui do canal. Tá o link aqui embaixo também para você se tornar membro, tem o botãozinho Seja Membro, e aí a partir de R$3 você ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo e tem a sua sinopse analisada antes. A primeira sinopse que eu vou analisar aqui nesse vídeo é uma sinopse de membro, e as demais são dessa lista, dessa fila de 100 sinopses que eu falei para você. E antes de começar o vídeo aqui, deixa eu dar um recado também, que o Jornada do Mangaka BR, ele tá com uma mega promoção de Halloween. Não é uma promoção de valor, você vai comprar o curso pelo mesmo valor, mas todo mundo que comprar no período de Halloween, que no nosso caso aqui, vai ir do dia 30 de outubro até o dia 3 de novembro, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui no lançamento, é de hoje até essa sexta-feira, você vai receber um volume de Macameio autografado de graça na sua casa. Então é só adquirir o curso nessa semana que você já recebe. Todo mundo que comprar nessa semana vai receber um volume de Macameio autografado na sua casa. Então aproveita, o preço tá o mesmo, mas você tem essa grande vantagem aí, que é ganhar Macameio, que como você muito bem sabe, não está à venda esse volume impresso aqui. Eu estou liquidando os volumes que eu tinha da época que eu fiz o lançamento antes da Conrad resolver publicar. Então se você tem vontade de aprender a fazer seu próprio mangá, imagina se você está aqui no canal, você tem essa vontade, se você já tinha vontade, deu uma travada boa, se você já tinha vontade de fazer o Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso de criação, produção e publicação de mangá, e tinha vontade de ler Macameio, você tem a chance de fazer as duas coisas aí por um preço só. Link aqui na descrição. Faz lá a sua inscrição, não perde esse período aí para você poder ganhar Macameio de graça. E seguimos aqui com o vídeo. O nosso primeiro mangá se chama Reason. Não sei, deve ser alguma leitura parecida com isso. Em um mundo mágico, os samurais são reverenciados por seu poder e habilidade. No Japão, mesmo sem o mundo mágico, eles já eram reverenciados pelo seu poder e habilidade, porque eles eram também membros da nobreza. Tem esse detalhe aí. Em busca de poderes mágicos, eles têm a oportunidade de fazer um contrato com um demônio, mas esse acordo vem com um preço. Kaori, uma jovem samurai de 18 anos, embarca em uma jornada para se tornar o único samurai do mundo que tem poderes de mais de um elemento. O lendário mestre ancião, esse é o nome? Enquanto busca descobrir a identidade e o paradeiro de sua mãe. No Battle Royale, um teste de sobrevivência anual, os aspirantes a samurai lutam pela própria vida por uma semana presos numa floresta sem água e sem comida, enfrentando desafios naturais, armadilhas e outros concorrentes. Após o Battle Royale, Kaori pode fazer um contrato com o demônio e receber uma arma única, ligada à sua energia elemental. Com a lealdade de seu demônio e a determinação de se tornar o lendário mestre ancião, Kaori enfrenta adversidades, desvenda segredos antigos, faz alguns amigos e descobre o verdadeiro significado de honra no mundo samurai, enquanto sua resistência, coragem e determinação são testados até o limite. Ok, eu consegui entender que o autor ele tem toda uma gama de histórias que ele quer contar com esse universo, com esse contexto, principalmente com essa personagem, mas eu senti na sinopse que essas ideias ainda não estão muito bem organizadas em blocos onde uma ideia vai se ligando à outra diretamente, onde você tem uma linha guia de acontecimentos. O que eu costumo dizer aqui, né, que é legal a gente ter essa linha guia, essa construção, principalmente em histórias de começo, meio e fim, histórias mais limitadas. Existe um modelo de publicação
onde você conta histórias fechadas com aquele mesmo personagem, só que aí geralmente você não vai ter, muitas vezes, uma história maior sendo amarrada ou algo do tipo. Você vai fazer simplesmente histórias mais episódicas ali e tal, né? Se você pega muitos desenhos animados, algumas séries mais antigas, elas funcionam muito assim. Você não sabe se você está vendo episódio 1, o 20 ou 19, e muitas vezes você pode assistir qualquer episódio em ordem aleatória que vai funcionar. Era um modelo muito padrão de publicação antigamente para fazer uma construção de marca, digamos assim, maior, ou seja, você não ter uma necessidade de acompanhar uma história do começo até o final. Esse modelo tem suas vantagens e desvantagens, né? Só para citar um exemplo aqui que provavelmente todo mundo vai conhecer, Turma da Mônica. Você não precisa ler o capítulo 1 do volume 1 da Mônica e para poder ir entendendo e vai comprando. Não, qualquer historinha da Mônica que você lê, você está lendo ali uma história, você está, né, dentro daquele mundo. Vamos lá, quais são as vantagens e desvantagens desse modelo para a gente poder entrar aqui na história mais propriamente dito? A principal vantagem é que você tem uma construção muito grande de marca e você não fica preso a terminar aquela história em algum momento ou algo do tipo. Então você cria o universo, cria os personagens, cria situações e você tem que trabalhar essas situações de modo que cada capítulo, cada episódio, cada parte dessa história, cada historinha que você vai contar ali, digamos assim, você vai ter que fazer uma apresentação, uma contextualização da história a ser contada e ela vai ter que se encerrar ali. Então, ao todo você vai ter uma grande série, uma grande marca, algo assim, mas você vai trabalhar com vários one-shots fechados em si mesmo. Esse é um modelo de publicação e, como eu disse, a vantagem é essa, que você consegue construir uma marca muito maior. A desvantagem é que você talvez sinta um pouco menos daquela noção de progressão. Eu acho que apesar de você construir uma marca um pouco mais forte, com o sentido de aqueles personagens ficarem mais marcados, porque você consegue trabalhar muito mais histórias com eles e histórias contínuas, né? Você pega, por exemplo, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tem pouquíssimos livros que são romances, que são um livrão inteiro para resolver um caso, né? Acho que um dos mais famosos é o Cão dos Baskerville, que é isso. Mas a maioria são contos que eu acho que eram publicados no jornal na época, se eu não me engano. Então você tem vários contos pequenos, os contos começam e terminam ali. A vantagem é que você consegue construindo isso e tal e criar uma marca que é infinita, né? Você não tem um limite para fazer isso, você pode parar a hora que você quiser, mas você pode continuar o quanto você quiser também sem um limite. A desvantagem é que você não tem essa noção de progressão, que acaba sendo muito importante, principalmente para você colocar certos eventos na história que eles só funcionam se você tiver uma grande progressão. Vamos supor aqui que você quer matar um personagem importante, por exemplo. Só funciona você matar um personagem importante se você tiver uma construção de arco para aquele personagem, e aí você mata ele, ele não aparece dali para frente. O lance da morte, da perda, é o fato de você não ter mais o contato com aquela pessoa. No caso de um personagem é a mesma coisa, você não tem mais aquele contato com aquele personagem. Se a gente está trabalhando uma história episódica, onde o leitor pode ler o capítulo 50 e depois ler o 10, se o personagem morreu no 45, vai aparecer só que ele não tá no 50, e aí no 10 tem ele, vai aparecer só que ele tá ali algumas vezes, não tá. Então, tirando um leitor que acompanhe, por exemplo, aquilo cronologicamente, você não vai ter todo esse impacto de construção da história que você tem numa série propriamente dita. Agora, ok. Tendo isso dito, eu vou tentar encaixar os elementos dessa sinopse aqui numa sequência que para mim me pareça um pouco mais lógica e que se encaixaria nessa linha guia para a gente ter uma série nos padrões mais comuns, onde a gente tem essa progressão e evolução da personagem. Porque aqui eu tive vários elementos que para mim estão um pouco desconectados. Então, em busca de poderes mais ok. A Kaori, ela é uma samurai de 18 anos que ela embarca numa jornada para ser o único samurai que possui mais de um elemento. E enquanto isso descobrir o paradeiro da mãe. Então aqui eu consigo traçar um arco de personagem para Kaori. Ela se formou como samurai e ela vai buscar esse lance do segundo elemento, e ela tem alguma curiosidade sobre a mãe dela ter sumido, ter desaparecido, ter abandonado ela, qualquer coisa desse tipo, mas que existe uma curiosidade onde ela vai buscar isso, e ela tem essas duas buscas. Aí entra um pouco daquilo que eu já falei algumas vezes aqui no vídeo. Se a gente tem um personagem com dois objetivos que parecem ter o mesmo grau de importância, claro que aqui parece que o paradeiro da mãe teria supostamente um grau de importância maior do que uma busca por poder, reconhecimento, etc., pela lógica dos fatos, né? Você falar, eu tenho um sonho de ter um Honda Civic 2023 e eu também tenho um sonho de pagar o tratamento de câncer da minha mãe, sabe? As duas coisas não estão no mesmo peso. Então eu estou usando essa mesma lógica aqui.
você tem que fazer esses objetivos estarem meio que conectados de alguma forma para que o personagem não pareça tendo que estar aí para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Ou seja, uma hora ela tá buscando a mãe, outra hora ela tá buscando um negócio, e aí parece que tipo uma busca pausa para que ela possa fazer outra busca, e aí fica aquele negócio meio truncado, parece que a história não tá fluindo, não tá andando, parece que a personagem não tá caminhando ou não se importa com alguma coisa o bastante. Enfim, que é aquele negócio que eu falo sobre jogo, né? No jogo, você tem a main quest, que supostamente é a coisa mais importante pro seu personagem fazer, e você, por estar jogando, por estar explorando, por querer evoluir seu personagem, vai fazer side quests muito bobos. Então você tem a main quest, daqui a 2 dias o mundo vai ser destruído e eu preciso chegar nesse lugar antes que o mundo exploda, mas eu vou gastar tempo aqui ajudando essa fazendeira a lidar com os coiotes que estão invadindo a fazenda dela. Sabe? É uma coisa que funciona na linguagem do jogo, porque no jogo você tem uma questão de exploração e você não tem essa pressa colocada na prática ali, mas que não funciona numa história, onde se você coloca essa pressa, não faz sentido o seu personagem fazer qualquer outra coisa que não seja aquele objetivo grande ali. Então, se por exemplo, se a mãe dela sumiu há pouco tempo a ponto de ela estar desesperada atrás da mãe, não faz um pingo de sentido ela ir buscar, tipo, ela parar a busca pela mãe pra ir buscar o caminho de samurai de 2 elementos. E aí vem o primeiro Alt Tab aqui, que eu falei, acho que só quem tem computador vai entender essa referência do Alt Tab. Essa primeira mudança de aba aqui do navegador. No Battle Royale, um teste de sobrevivência anual, os aspirantes samurais lutam pela própria vida e tal. E aí ele vai explicando sobre como funciona ali o que eu acredito que poderia ser o processo para virar um samurai, ou algo desse tipo, ou algum processo para se elevar como um samurai, ou algo assim. Não fica muito claro aqui, e isso não parece ter nenhuma conexão direta com os objetivos da Kaori, que até então são tentar dominar mais de um elemento e encontrar o paradeiro da mãe. Então, o que eu faria seria, talvez, colocar isso aqui como um teste para que ela vire samurai. Ou talvez colocar isso aqui como uma espécie de teste para que ela consiga ali adquirir mais um elemento, ou algo assim. Apesar de que seria estranho se ela, tipo, eu sou o único a conseguir 2 elementos, mas existe um teste para conseguir um segundo elemento. Então, isso não faria muito sentido na história, né? Viraria um furo de roteiro. Então, talvez seja um teste para virar samurai, e aí na progressão da história da Kaori a gente vai ver começar com ela fazendo esse teste para que ela vire samurai e entre na trama em si. Porque daí entra também aquela outra questão que eu falo sobre qual é o objetivo da história, qual é a trama dessa história. A gente tem que entender o conflito e a trama dessa história logo de cara para poder comprar a ideia e não parecer que a gente está sendo enrolado. Então não daria para, por exemplo, fazer todo um arco da Kaori só no Battle Royale para depois que terminar esse arco falar. Então, mas na verdade o objetivo dela é tentar dominar um segundo elemento e encontrar o paradeiro da mãe. Você fala, nossa, mas eu gastei todo esse negócio achando que o objetivo da história era ela virar samurai. E aí agora que virou, surge um novo objetivo do nada. Nem foi falado da mãe dela até agora ela não estava preocupada com a mãe dela, de repente falou, vou atrás da minha mãe. Então, isso precisa ter uma construção lógica ali, e em termos também de velocidade, que você vai contar isso dependendo de como for a história, é claro, para que essas coisas façam sentido e que o leitor não se sinta muito perdido em relação a isso, ou não entre essas questões de furo de roteiro, de repente aparecer um novo objetivo que não tinha sido estabelecido antes. Então vamos supor que achar o paradeiro da mãe já é um objetivo que a Kaori tem, e que para conseguir esse objetivo ela entra no negócio de samurai, porque, enfim, alguma relação que o autor vai pensar ali de samurais podem viajar o mundo ou podem ter conhecimentos secretos que vão ajudar ela a identificar a mãe dela, a achar o paradeiro da mãe dela ou algo assim. Então, um objetivo ele está sendo interligado ao outro, são etapas para aquele objetivo. Então não é que tipo ela vai migrando de áreas, mas ela vai fazendo as etapas para realizar o grande objetivo, que é encontrar o paradeiro da mãe. E aí nesse meio tempo talvez dominar um segundo elemento faça parte também desse objetivo. E aí vai fazer sentido ela buscar dominar um segundo elemento antes de encontrar a mãe, por exemplo. Vamos supor, ela precisa achar o paradeiro da mãe. Ela descobre que o sumiço da mãe dela tem a ver com um negócio de samurai, de magia samurai, etc. Talvez o pai dela era samurai, ou a mãe dela era uma samurai, e aí ela tem que se tornar uma samurai também, porque senão ela nunca vai ter mais pistas ou mais dicas em relação a onde a mãe dela tá. Ok, aí a gente tem toda a sequência do Battle Royale, ela vira samurai, se torna samurai, ok, parte 1 do objetivo dela completo, virar uma samurai. Aí ela, agora que ela é samurai, ela descobre mais coisas sobre o paradeiro da mãe dela e descobre, por exemplo, sei lá, que ela foi raptada e tá dentro de uma dimensão onde pra você entrar nessa dimensão você precisa ter 2 elementos e existe só uma lenda de, sei lá, um único samurai na Terra que teve 2 elementos.
Ok, agora ela tem que buscar um segundo elemento para que ela possa atravessar esse portal e entrar nessa dimensão onde a mãe dela tá. Então, faz parte da mesma jornada. Então, o que eu quero dizer aqui é, se o modelo de história que o autor está pensando aqui, que talvez você que esteja assistindo o vídeo está pensando, é uma história linear, contínua, como a gente costuma ver a maioria dos mangás sendo, esses eventos eles precisam estar em cadeia e ter uma sequência lógica, principalmente de ação e reação, de causa e consequência. Então, ela quer achar a mãe, a consequência de ela querer achar a mãe, dessa busca dela, é ela ter que se tornar uma samurai. Ela se torna uma samurai, consegue avançar nesse objetivo, só que agora ela tem um novo objetivo, que é fazer alguma outra coisa para ela conseguir achar a mãe, e por aí vai. Então você cria um objetivo, você desdobra esse objetivo em mini tarefas, essas mini tarefas são o caminhar da sua história. Então quando chega ali no determinação de se tornar um mestre ancião, Kaori enfrenta adversidades, desvenda segredos antigos, faz alguns amigos, descobre o verdadeiro significado de honra, tudo isso tem que estar diretamente interligado com as etapas que ela vai passar para poder realizar ali o objetivo, que por exemplo seria encontrar a mãe. Aqui nessa segunda parte fica parecendo que o objetivo maior dela é se tornar uma mestre anciã, que é dominar 2 elementos. Particularmente, eu acho um objetivo fraco para se buscar quando você tem essa comparação com o lance da mãe. Por isso que eu coloquei como a mãe sendo o primeiro objetivo e a dominação de 2 elementos ser uma das etapas para esse objetivo. Claro, a gente pode excluir completamente aqui o lance da mãe e colocar só o lance dos 2 elementos ali e tal. Só que aí é preciso inventar uma nova trama que engaje ela de uma maneira um pouco mais emocional, onde, beleza, ela quer dominar esses 2 elementos, mas tem que ter outras coisas ali que não sejam só tipo um treinamento, ou uma busca assim, ou sei lá, ainda que seja uma busca, mas que tenha uma razão pelo qual que não seja só a busca do poder pelo poder. Né? Eu tô aqui com a camiseta do Naruto, e eu vivo dando exemplo do Naruto, né? Então você tem um objetivo do personagem que é se tornar Hokage, porque na verdade o objetivo dele, né? Ele acha que o objetivo dele é se tornar Hokage, porque ele quer reconhecimento, ele quer respeito, ele quer ter amigos. E aí ao longo da trama de Naruto, ele não tá constantemente buscando se tornar Hokage. A gente não vê ele fazendo o exame Chunin, aí indo pro exame Jonin, e aí passando por qualquer coisa de seleção pra ir. Tanto que o Naruto, ele termina sendo Chunin. Ele é o único ali que não vira Jonin ali no final da Shippuden, né, que ainda não é Jonin. Então você não tem só uma progressão de o Naruto vai virar Hokage. Você tem uma história que está acontecendo ali que tem a ver com o lance das bijus e tal, da Akatsuki, enfim, toda essa treta política que está acontecendo, e consequentemente o Naruto vai virar Hokage por conta também dessas tretas, por conta de como ele se envolve pessoalmente, emocionalmente e fisicamente, no caso, porque ele tem uma das bijus no corpo dele, nessa treta, e essa é a trama principal de Naruto. O Naruto ele fala sobre isso. Então, por mais que você tenha um objetivo ali do personagem, é um objetivo que aparentemente é buscar poder pelo poder, você tem uma trama que está acontecendo e o personagem vai realizando esse objetivo à medida que ele anda para essa trama. Mesma coisa no One Piece, né? Também ele vai se tornando o rei dos piratas à medida que ele chega no One Piece. Ele não chega no One Piece e vira o rei dos piratas. Quem acompanha o One Piece desde o começo já vai percebendo o quão o Luffy ele vai crescendo na hierarquia pirata do mundo ali, vai se tornando um pirata mais importante, a ponto de que provavelmente a conclusão vai ser que ao chegar no One Piece, ele já vai ter se tornado o rei dos piratas. Então não é chegar no One Piece que vai tornar ele o rei dos piratas, é ser o rei dos piratas que vai fazer ele chegar no One Piece. Enfim, muito provavelmente alguma coisa desse tipo. Isso aí você tem a construção do objetivo do personagem. E é isso aqui que eu recomendo particularmente nessa história, e se você tem alguma história parecida assim também. Próxima sinopse. Connor é um jovem de 18 anos que mora isolado com seus pais em uma pequena ilha do planeta Konini. Esse isolamento se deve ao fato de Connor ser um híbrido de 2 raças. Nossa senhora, esse nome é difícil. Keiwario é Keywrryo. Então, difícil. E Grohadin, esse aí tem nome de Pokémon. E caso fosse descoberto pelos outros Keiwarros, seria tirado de seus pais. O preconceito dos Keiwarros se deve ao fato de que o primeiro Grohadin foi um Keiwarro que traiu seu povo por quebrar uma das leis. Experimento com objetos nucleares. O problema do isolamento de Connor e seus pais é que os pais nunca mais fizeram tratamento médico, o que acarretou em doenças cardíacas. Foi aí que os pais de Connor decidiram deixar Connor cuidando da casa enquanto eles vão atrás de tratamento médico, claro, sem ser visto pelos Keiwarros da classe alta.
e além disso sugeriram ao seu filho participar de uma organização com o intuito de capturar o primeiro Grohadini, na intenção de fazer pagar pelos seus crimes. A motivação de seu pai é se vingar do primeiro Grohadini pelo fato de que os Grohadines de classe baixa servirem de alimento ou escravos, já a motivação da mãe é trazer a paz eterna. Eu achei que o Connor seria o protagonista, mas como destacou aqui as motivações dos pais dele, me deu a impressão agora que a gente ia focar mais nos pais. Ou a gente vai focar nos três igual. Não tenho certeza de pra onde que essa história iria, mas vamos aqui analisar, por exemplo, ela com três protagonistas. Paz eterna é um conceito muito complicado, talvez, de se abordar. Eu, particularmente, como é uma história muito intimista em relação aos personagens, quer dizer, tirando o lance do primeiro Grohadini e tal, e de se vingar dele, porque tirando essa parte um pouco, a gente tem uma situação ali que você poderia simplesmente colocar ela no nosso mundo muito tranquilamente. Você fala, são refugiados, sei lá, que estão em outro país ali, e aí eles vivem escondidos porque naquele lugar onde eles moram tem um preconceito com esse tipo de gente e tal. Esse tipo de gente, olha, o jeito que eu falei já é um jeito preconceituoso, enfim, com pessoas dessa etnia, com pessoas que vieram desse país, etc. Enfim, é algo que costuma acontecer muito em alguns cantos da Europa, de você ter certas ondas de imigrantes e de refugiados, e aí eles se fecham em guetos, etc. E aí são mal vistos pela população ali daquele país, enfim. É o tipo de coisa que acontece normal. Então a gente. E aí, por conta disso, não tem acesso a tratamento médico, e aí acaba tendo doenças e tal. Então, tipo assim, é uma coisa muito intimista ali. E aí, dentro dessa coisa intimista, me parece muito estranho buscar um conceito tão grande onde, tipo assim, nossa, o seu problema é tão mais imediato e eu consigo me conectar tão mais com esse problema imediato do que com algum objetivo tão grandioso quanto esse. Então, se você imaginar essa mesma situação de a gente tem uma família de refugiados que está num país da Europa onde eles são levados para guetos e tal, e aí eles não têm acesso a tratamento médico, a saneamento básico, a energia elétrica, algo assim, a vida deles é muito difícil, e aí você vai acompanhar esses personagens ali nessa luta para sobreviver e para buscar um tratamento médico, porque senão eles vão morrer. E aí um desses personagens quer a paz no mundo. Eles querem acabar com a guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, e eles nem estão na Ucrânia, eles nem estão na Rússia, eles nem são russos, eles não são nada, eles têm um objetivo, você fala, mas não parece se relacionar com essa história. É uma história muito intimista. Eu quero ver esses personagens querendo sobreviver. Eu não quero ver eles salvando o planeta. Eu não quero ver eles salvando a galáxia. Eu não quero ver eles destronando um trono. Eu quero ver eles sobreviver. Sabe? Novamente, aquele lance de... quando você está assistindo ali um filme, principalmente esses filmes de tragédia, muitos quando... esses filmes que falam sobre o Holocausto ou algo assim, você tem essa relação de ser intimista, de pegar um personagem e ver ele e falar, cara, eu quero só que esse personagem sobreviva, eu quero só que ele saia dessa situação merda. E geralmente quando é um filme de holocausto é o que não vai acontecer, né? A gente vai ver aquele personagem muito provavelmente morrer ali no final e tal. Mas aí é aquele lance, você vai trabalhar aquele personagem nas miudezas dele, ali dentro mesmo do interior dele. E talvez colocar um objetivo muito gigantesco para aquele personagem, quando parece que o básico já é praticamente impossível para ele, como ter um tratamento médico, ou uma alimentação viável, alguma coisa assim. É a mesma coisa você falar, tipo, eu não quero... num filme do Holocausto, você quer que aquele prisioneiro ele consiga fugir ou ser liberto de um campo de concentração. Você não quer que ele vire o rei da Inglaterra, sabe? Você não tá pensando nisso, porque para ele se alimentar já é difícil. Virar o rei da Inglaterra é um passo absurdo. Acho que é perfeito nesse sentido a colocação do como é feito, como é trabalhado o filme A Procura da Felicidade, né, do Will Smith, que conta a história, uma história real, claro, né, adaptada, etc, para o filme, mas conta uma história real de um mano que eu esqueci o nome agora, mas o fato é a história de um cara que era muito pobre, que era muito esforçado, porém muito pobre, por falta de oportunidade, por todos, enfim, um milhão de coisas e questões, e aí vai mostrando como ele perde a mulher e ele tá sozinho com o filho ali no mundo para lutar por uma pequena oportunidade, por alguma coisa que desse um mínimo de vida, de sobrevivência para ele. E o filme fala sobre felicidade, mas o que é interessante é que a história real esse cara ficou rico no final, ele virou realmente um grande investidor e tal, ele é multimilionário,
mas o filme ele não termina com o cara sendo multimilionário, porque a gente tá tão interligado com a vida íntima desse personagem ali, com os problemas. Pô, o cara não tinha onde dormir. O cara, ele tinha que estudar à noite enquanto o filho dele dormia num hostel ali, apagando e acendendo a luz o mais rápido que podia para não incomodar as outras pessoas, etc. Então você tem toda uma questão ali de sobrevivência básica que fica parecendo até irreal se você contasse no final do filme que esse cara virou um multimilionário. Então o filme termina, dando um mega spoiler do final do filme que pode estragar a experiência para muita gente aí. Vale muito a pena assistir esse filme. Termina quando ele consegue a oportunidade de emprego, que é o que vai levar ele lá na frente, na vida real da pessoa que inspirou aquele personagem a se tornar multimilionário. Mas no filme ele foca em: eu consegui a oportunidade, ele conseguiu tudo que ele precisava, que era a oportunidade para ele poder crescer. Então, e ali ele termina com uma frase maravilhosa que ele fala: esse momento aqui é felicidade. Então você tem aquela conquista, que é uma pequena conquista, o cara conseguiu um emprego, é isso, é a história pro cara conseguir um emprego. Só que você tá tão dentro da vida desse personagem, você consegue compreender o quão importante é aquele emprego na vida dele, que você consegue comprar essa ideia. Então você não precisa fazer algo grandioso para que aquilo seja grandioso dentro da história. Tem muito mais a ver com como você conta e como você entra dentro da vida dos personagens, se conecta com aqueles personagens, do que com realmente uma visão mais macro de tipo: ah, não é importante, o cara conseguiu um emprego, tem gente conseguindo emprego aí todo dia. Mas sim, é importante dentro da história. Se você assistir, você vai perceber o quão tem essa demonstração de importância. Enfim, e aqui eu acho que é particularmente a mesma coisa. Então, voltando um pouco para a análise da sinopse em si, eu colocaria objetivos mais palpáveis de sobrevivência, de algo assim. Talvez o pai possa sim ter esse objetivo de vingança, uma coisa um pouco maior, talvez de culpar ou algo assim. E a gente pode até mostrar que, será que esse é um objetivo viável? Será que se vingar do cara que cometeu o erro primeiro é o que vai fazer voltar atrás? Ou talvez é uma luta meio que inútil, tipo num lance meio... queremos uma espécie de salvador, uma espécie de cura milagrosa. Quer dizer, você, sei lá, se vingar do primeiro cara que pegou um africano negro, colocou num navio e escravizou ele, não vai acabar com o racismo no mundo, sabe? Então fica parecendo uma motivação um tanto até infantil, mas que faz sentido quando um personagem sofreu muito e aí ele precisa externalizar esse sofrimento de alguma forma, porque ele não vê outra forma disso. Ele fala: o meu sofrimento vai ser acabado, e o do meu filho, e o da minha esposa, e o da minha classe, da minha raça, vai ser acabado se eu acabar com o motivo que começou isso. Só que dependendo da distância que a gente tem do motivo que começou e do grau de segregação que já está acontecendo, uma coisa já não tem mais relação com a outra. As pessoas já estão nascendo com esse preconceito, já estão nascendo com isso, então não vai fazer diferença matar o cara, mas pode ser também um assunto a ser abordado na história. E aí, particularmente, eu não vejo necessidade do protagonista, ou do Connor, ser um híbrido, porque eu não vi nada na história que justificasse, tipo assim, ele é um híbrido, então ele vai poder fazer isso, aquilo e tal. A não ser indo por aquele caminho mais óbvio, mais clichê, que é tipo, a gente tem uma guerra entre vampiros e lobisomens, então nasce um híbrido de vampiro e lobisomem pra mostrar que eles têm muita coisa em comum e não sei o que, e acabar com a guerra. E aí teria mais sentido com o lance da paz eterna da mãe dele. Só que eu acho que a história tem um potencial muito maior de cativar e tocar o leitor pela parte íntima dela do que por essa parte maior, mais política, mais geral, que eu acho que poderia ser abordada de alguma outra forma. Então eu acho que ela tem um potencial muito maior do que ficar nessa superficialidade temos alguém aqui que é das duas raças, então o problema está resolvido. Vamos caçar o cara que fez besteira lá no começo e pronto, problema resolvido, sabe? É uma situação muito complicada e que existe no nosso mundo real, e que eu acho que colocar uma solução tão simples ficaria bobo para quem realmente passa por isso no próprio mundo real. Então o que eu diria é focar realmente nos sentimentos dos personagens. Talvez, como eu disse, o pai pode ter esse objetivo, mas em algum determinado momento ele perceber que isso é só ele tentando achar uma justificativa para todo o sofrimento deles, e na verdade não tem essa justificativa e a solução não vai vir de maneira fácil assim. Dá uma história por si só, a busca desse pai por essa vingança e tal, colocar ele como realmente o protagonista da história. Então ele vai, busca, ele entra na organização, talvez não necessariamente o Connor entre na organização,
Ou pode ser o Connor, por ser mais jovem, tem essa visão mais superficial e tal, de não, se o problema é esse, então é só a gente resolver esse problema e o problema tá resolvido. E aí os pais dele depois que vão explicar pra ele que não, a coisa não é mais assim e tal, o problema é mais interior, é mais difícil de ser resolvido. Então faz sentido tanto o pai quanto o próprio Connor entrarem pra esse grupo, irem atrás do cara, de repente até conseguirem de fato capturar o cara, entregar ele, fazer todo esse processo e perceber que não muda nada, que apesar de, sei lá, ter um lance do governo, tipo, ok, agora não sei o que, não tem mais preconceito, mas não é uma canetada do governo que muda o preconceito das pessoas, né? Os Estados Unidos teve guerra de secessão, enfim, toda a situação da Lei Áurea, enfim, gera revolta, gera um monte de coisa. A gente tem racismo até hoje. Então não foi porque libertaram os escravos que acabou o racismo. Claro, é um passo gigantesco e ótimo que tem que ser dado, mas é muito importante. Mas, como eu disse, o problema em si, ele não é resolvido tipo da noite pro dia, sim. E eu acho que esse é algo que dá para ser abordado de forma muito interessante nessa história. Nossa próxima sinopse não tem um título, então a gente vai lendo ela direto aqui. No ano de 2035, existe uma garota brasileira chamada Emília que faz esgrima na Inglaterra. Junto a seus amigos de países diversos, um dia durante a aula, portais se abrem por todo mundo, portais que eles levam para outras dimensões, assim eles serem forçados a viajar de dimensão em dimensão para encontrar a fonte e salvar o mundo. Spoiler, não é uma coisa física. Não entendi o não é uma coisa física. Eu tenho a impressão que eu já li essa sinopse. Eu tenho a impressão de que eu já li essa sinopse, ou é uma sinopse muito parecida, mas eu lembro de uma sinopse de alguém que faz esgrima e tal, e aí abre portais, enfim, e aí são forçados a viajar de dimensão em dimensão para encontrar a fonte e salvar o mundo. Eu tenho quase certeza que eu li essa sinopse refeita. Será que foi de membro? Ele se tornou membro e aí reenviou e eu analisei? Cara, eu realmente não tenho certeza, mas eu li uma sinopse muito, muito parecida. Se não foi essa, foi muito, muito parecida. Então, no caso dessa sinopse aqui, eu vou pular, porque é só voltar alguns vídeos atrás, que o que eu falaria dessa sinopse, eu falei na outra, que é muito, muito parecida. Eu não sou de fazer isso, mas é que nesse caso eu tenho, assim, 80% de certeza que eu já li essa sinopse, refeita, inclusive, com mais detalhes. E o nome da nossa próxima sinopse é Gladiametal. Eu acho que podia ser Gladimetal, como se fosse realmente um lance de gladiador e metal, que eu acho que é Gladiametal, mas eu acho que Gladimetal, a palavra fica mais reta. Gladiametal, não sei, me parece como se realmente fossem duas palavras. No ano de 2100, modalidades e esportes sobre lutas ou artes marciais já não existem mais entre os humanos. Atualmente, uma nova categoria esportiva domina o mundo, o MFC Metal Fight Championships. Batalhas mistas que são realizadas pelos combates grids, robôs que usam consciências de pessoas mortas vindas do passado para funcionar fazendo uma ponte entre o metal e a alma, onde são adquiridas em leilões. Caraca, conceito doido. Em um último ato desesperador para pagar o tratamento de sua mãe, portadora de uma doença rara, um garoto chamado Shane usa as últimas economias de seu pai recém-falecido para construir seu próprio Combat Grid, é o nome dos robôs, visando obter todo o dinheiro necessário do tratamento. Mal saberia ele que a consciência embutida em seu robô seria a do Blazer Ross, um ex-lutador veterano condenado por pena de morte após ter matado seu adversário em rede nacional, ao não aceitar sua derrota em sua grande final. Tá, o cara... Entendi. O cara perdeu a luta e aí ele matou o vencedor, tá? Primeiramente, negando a condição que se encontra e magoando Shane, Blaker se apega à família do jovem garoto ao lembrar como perdeu sua família naquele terrível dia, onde matou aquele pobre homem na frente de sua esposa e filha. Assim, Blaker aceita a proposta de Shane para se tornar um combat grid, motivado a salvar a sua nova família. Ele nomeia-se a partir daquele momento como Blue Horizon. Ambos então tentarão ganhar status, vencendo lutas até conseguirem enfrentar o lendário campeão mundial do MFC, Nitro Skylight. Cara, eu gostei bastante da premissa. Acho que tem que ser abordado a questão ética por trás de colocar almas de mortos, de como isso funciona, esse lance dessa incorporação de almas de mortos em robôs e tal. Né, acho que tem que ter alguma espécie de discussão na história
de tipo, isso é legal, isso tá tudo certo, normal, não sei o que. Como funciona esse lance do Combat Grid no sentido de, o garoto quer salvar a mãe e ele não tem dinheiro, mas quanto que custa? Parece o tipo de robô que seria bem caro de fazer algo assim. Então talvez ele poderia fazer com sucata, com alguma coisa assim, ele teve acesso a um... Vamos lá, vamos pensar em Medabot, por exemplo. Medabot você tem os robôs, e os robôs eles têm níveis de preços diferentes. O Metabi, que é o protagonista, né, é o robô protagonista de Medabot, ele é um modelo, se eu não me engano, meio vagabundo, assim, meio sucata. O lance dos Medabots são as medalhas. As medalhas são o que tem meio que a consciência, a energia, a parada do robô tá nas medalhas. Aí o protagonista, ele acha uma medalha foda, lá, uma medalha que é boa, uma medalha top, e aí ele coloca no modelo que é meio que uma carcaça, que é um modelo barato. Então o modelo é barato, mas a medalha, ela é foda. Eu acho que aqui teria que ser alguma coisa talvez um pouco parecida. Apesar das peças do robô poderem ser ditas que elas são baratas, ou que dá pra usar sucata, etc. Mas a parte que pega a alma de algum morto ali, digamos assim, ser uma parada mais cara, e que aí sim isso é inacessível. Então, talvez por isso que nem todo mundo poderia ter um robô, etc. E por aí vai. E aí talvez o protagonista poderia ter essa ideia de competir exatamente porque ele teve acesso a um negócio desse. E aí pode até ter um lance de algumas pessoas tentarem falar, não, vende isso que é muito mais garantido e tal, mas vender isso não iria dar o tratamento da mãe, aí não iria dar. E eu achei interessante que na sinopse o autor deixou em caixa alta, visando obter todo o dinheiro necessário ao tratamento. E aí eu acho que eu fiquei focando nesse todo, e por isso que eu pensei nisso. Se você imaginar que a peça que condensa a alma, que pega a alma e coloca no robô, é uma peça cara, várias pessoas poderiam falar pro protagonista, que eu esqueci o nome, não existe mais tal, não existe muitas pessoas, também da mãe, um garoto chamado Shane. Então o Shane, ele as pessoas podem dizer para ele vender, só que ele fala, não, se eu vender isso eu vou ter, sei lá, 30% do valor do tratamento. Se eu montar um robô com isso, eu posso lutar e conseguir todo o valor, e ele ser descreditado, muitas pessoas chamarem ele de doido, etc. Principalmente adultos vão falar que ele tá fazendo besteira, que isso vai matar a mãe dele, o que gera aquela pressão também no próprio personagem, e em quem tá lendo, de tipo, realmente ele pode estar jogando a vida da mãe dele fora fazendo essa atitude e tal. Então, colocar esse peso que tem essa decisão, mas ao mesmo tempo essa grande esperança que o protagonista tem em realmente vencer, ganhar o prêmio, etc. E aí ser esse lance de, ele montou com sucata, mas ele colocou aquela parada, aí tem o lance ali do Blaker e tal, e de como ele vai descobrir essa história, vai ter toda uma parte, um arco só pra fazer o Blaker resolver lutar pro Shane, né? Que eu acho que é interessante também, muito bem feito. Cara, eu acho que a história tá muito bem construída, eu acho que ela tem que ser uma série quase que obrigatoriamente. Não precisa ser uma série de 100 capítulos, mas precisa ser uma série onde, sei lá, primeiro capítulo a gente foca em o Shane, em apresentar toda a situação, o contexto do mundo, etc. E em o Shane fazer a decisão. Então ele acha o negócio, a gente mostra como que ele achou, de onde que saiu, etc. Né, pra dar o contexto de como que ele achou um item tão caro, tão importante, tão precioso assim. E aí ele tomar essa decisão de eu vou construir o meu próprio robô. Aí, por exemplo, no 2 a gente já focaria em ele conseguindo, no capítulo 2, a gente focaria em ele conseguindo as peças, a sucata, etc. E aí, se você quiser adicionar um nível de dificuldade para ele conseguir essa sucata, criar todo um processo ali, uma trama em cima disso, você poderia terminar o 2 com a alma chegando e o robô ligando. Ou você já faz isso ser mais rápido, o robô já liga, e no próprio capítulo 2 você já tem toda a questão de trabalhar o Blazer com o Shane, o Blazer recusando, ele entendendo o contexto da história e tal, um negócio assim, até, sei lá, em algum determinado momento, algum acontecimento acontece, e aí o Blazer decide lutar com o Shane. E aí, a partir do capítulo 3, você já tem realmente a inscrição no torneio, e aí luta, final feliz, supostamente, porque é o tipo de história que meio que pede um final feliz, apesar de ter que ser trabalhada a dificuldade do torneio ali, o fato de ele estar lutando com sucata, etc., o tempo inteiro. Acho muito interessante essa história aqui, gostei bastante. E vamos para a nossa última sinopse de hoje. Não está num modelo meio sinopse, assim, a autora meio que só contou a ideia dela. Vamos ler aqui a ideia e ver o que dá para analisar disso. O nome do mangá é Soul Pop Star.
Helena é uma menina de 14 anos que tem um sonho de se tornar uma popstar, mas para ela realizar esse sonho, ela tem que ir para o maior conservatório do Brasil. Clave de Sol, acho que esse é o nome do conservatório. É conservatório mesmo? Ok. Só que o conservatório é de elite, só pode entrar a alta sociedade, então ela decide trabalhar para alcançar seu objetivo. Interessante. Mas a sua amiga avisa que esse conservatório vai abrir um concurso de música e como prêmio uma bolsa integral. Mas será que Helena vai conseguir entrar nesse concurso? Achei interessante a ideia. Eu acho que essa não é a pergunta certa para fazer no final. Será que a Helena vai conseguir entrar nesse concurso? Mas talvez realmente será que a Helena vai conseguir se encaixar nessa parada a partir do seu mérito próprio? Então a gente pode imaginar realmente o lance de... imaginando aqui o que eu imaginei da história quando fala que ela vai trabalhar para realizar esse objetivo era trabalhar talvez diretamente no conservatório. Para quê? Para não novamente abrir muito a história, que é algo que eu vi falando aqui, né? Se você tem um objetivo pro personagem, tenta fazer aquele microcosmos onde tá tudo meio que interligado, né? Quando você faz tudo meio que interligado, sua história pode se imaginar que a sua história vai parecer mais pequena, não vai parecer que tem um mundo real ali acontecendo e tal. Porém, dentro de história, isso não funciona bem assim, né? No mundo real, no nosso mundo mesmo, fica parecendo muita coincidência quando as coisas estão muito interligadas. Mas dentro de história, principalmente em histórias menores, é interessante que as coisas estejam um pouco mais interligadas para que as coisas façam um pouco de sentido e não pareçam o famoso Deus Ex Machina. Tem um vídeo aqui falando sobre Deus Ex Machina. Se eu lembrar, eu deixo aqui nos cards, provavelmente eu não lembro, mas daí você pesquisa aí no canal Jason Santos Artwork, o Instinto Mangaka, Deus Ex Machina, que você vai ver e vai entender o que é isso. E aí fica aparecendo esse tipo de coisas que vêm, aparecem do nada e acontecem e somem, ficam parecendo coincidências e a história não fica parecendo que tem aquela relação de causa e efeito que eu falei lá no começo do vídeo. Então aqui, por exemplo, eu faria com que ela tentasse arranjar um emprego, um estágio, algo do tipo, no próprio conservatório. Eu não sei exatamente o que é um conservatório. Eu achava que teria alguma coisa a ver com biologia ou algo assim, mas falou alguma coisa de música. Tô pesquisando aqui no Google, que eu sou burro, eu não sei o que é um conservatório. Conservatório dramático e musical. Ah, é tipo um bagulho desse mesmo de música. Eu que não tenho cultura, não sei o que é. Conservatório é um estabelecimento dedicado no ensino de música, canto. Olha, cara, eu realmente não sabia, não fazia ideia. Isso aí, vivendo e aprendendo. Então tá. Então ela tentar um emprego nesse próprio conservatório, sendo faxineira, alguma coisa assim, simples, né, claro. E aí, beleza. A partir daí, vai ter esse lance de, vai abrir um concurso, e aí ela tem que meio que juntar e pesar as duas coisas. Porque o que eu acho interessante aqui é a gente mostrar essa dualidade de ela ter que viver a vida ali no sentido, né, de trabalhar, de fazer essa parte, enquanto ela também tem que estudar, ela também tem que fazer essa coisa e contrastar isso com as outras pessoas que são de alto padrão, que já são ricas e podem, por exemplo, só se dedicar ao lance da música. E aí talvez criar aquela questão de tipo, pera, esse concurso é justo de verdade? Porque ele é um concurso de qualidade musical, que tem que fazer não sei o quê. E aí, quem tem mais probabilidade de conseguir passar? Alguém que tem que trabalhar, que nem o caso ali da nossa protagonista, como que é o nome dela? Helena, como o caso da Helena, que ela tem que trabalhar. Se ela tem 14 anos, ela tem que estudar também. Então ela, estuda, faz ali 14 anos já é ensino médio já? Acho que 14 anos já é ensino médio. Enfim, tem que fazer ali ensino médio, aí sai, tem que trabalhar. Onde que ela vai arranjar o tempo para conseguir estudar a música de fato? Então ela pode perceber que ela vai aprendendo enquanto ela limpa e tal. Ela tenta ficar ali trabalhando enquanto está vendo as aulas que estão acontecendo, ela vai aprendendo ali e mostrando essa dedicação, esse esforço dela, enquanto trabalha essa crítica de tipo, tem uma pessoa ali que por ter mais dinheiro, por ter mais condição, ela consegue se dedicar mais ao estudo da música. E aí você fala, tá, essa pessoa vai ganhar uma bolsa, mas quem mereceria essa bolsa? A pessoa que já tem dinheiro e poderia pagar por aquilo e só está ganhando exatamente por já ter dinheiro, poder pagar por aquilo e aí poder ter o tempo necessário para estudar? Ou a pessoa que não tem condição para pagar por aquilo e aí não vai ter a mesma condição de tempo de estudar que a outra, porque obviamente ela não tem dinheiro para pagar por aquilo, porque ela tem que trabalhar e fazer todas as coisas para conseguir o dinheiro. Então dá para trabalhar essa questão também de classe social, de crítica social dentro dessa história, mesmo sendo uma história mais focada em música. E aí, claro, o lance aqui é sempre colocar a Helena em situações onde ela tem que ficar fazendo essas escolhas, pesando essas escolhas, saindo de um lugar, indo para outro,
rápido e tal, para não perder o emprego, não perder a escola, mas ao mesmo tempo não perder essa grande oportunidade que ela tá buscando e tal. E sempre trabalhar naquele limiar de tipo, ela vai perder. Ah, é agora que ela vai se ferrar. Sabe? Sempre ficar mostrando essa dificuldade o tempo inteiro, porque é mostrando essa dificuldade o tempo inteiro que a Helena vai passando, que vai fazer uma eventual conquista dela no final da história, né? De ela realmente passar e conseguir entrar ali na escola como a vitória, igual eu falei aqui sobre o filme A Procura da Felicidade. Então, você não precisa fazer novamente aquele lance que eu falei, o mesmo lance que eu expliquei lá. Entrar no concurso, talvez, como eu disse, talvez não seja a pergunta direta, mas realmente passar e entrar no conservatório, né? Ser uma aluna do conservatório. E esse pode ser realmente o grande objetivo, só ser aluna. Ela não precisa ser a melhor aluna, ela não precisa ser uma cantora de sucesso, ela não precisa de um objetivo muito maior. Porque o nosso foco aqui da grande dificuldade da história é o fato de ela quer entrar nessa escola e ela não consegue por N motivos. E aí a gente vai ao longo da história trabalhar ela quebrando esses N motivos, passando por cima com garra e tal, determinação e força, passando por cima desses N motivos a ponto de ela conseguir entrar na escola. Então os N motivos têm que ser muito bem apresentados, todas as dificuldades têm que ser muito bem apresentadas e construídas ao longo da história, para que quando ela consiga passar, a gente tenha aquela mesma catarse da personagem de, pô, conseguiu, mereceu, é isso aí, sabe? Esse mesmo sentimento que a personagem vai ter de conquista e de vitória é trabalhado com os desafios que ela vai ter ao longo desse caminho. E aí, se você contrastar esses desafios com um personagem que tem mais facilidades, você consegue novamente trabalhar os desafios melhor, porque um desafio ele já parece difícil, né? Você conseguindo trabalhar ele bem, você já vai conseguir fazer isso legal e tal. Só que daí, se você contrasta ele fica parecendo ainda mais desafiador, ele fica parecendo ainda maior. E aí por isso que eu falei sobre essa questão. E aí você já junta com várias coisas. Você consegue trabalhar o desafio necessário para poder entregar um final mais catártico e mais emocionante. Você consegue trabalhar já também uma questão de tema social ali, de uma crítica, de trabalhar e desenvolver um tema ao redor da história. E aí você consegue juntar tudo isso, amarrar e fazer uma história mais completa e, por consequência, mais interessante de ser acompanhada também. E essas foram as sinopses de hoje. Hoje o vídeo ficou meio longo, hein? Eu tinha soltado alguns vídeos de meia hora e atrás, aqui bateu quase 1 hora. Eu quero saber se você chegou até aqui, se você tá vendo isso, se você chegou, deixa nos comentários. Eu cheguei até aqui. Deixa seu like aqui também para dar uma força pro canal. Lembra da promoção lá do Jornada Manca BR para você ganhar um e-mail autografado de graça. Tem que comprar essa semana, fazer sua inscrição. Tenho certeza que você não vai se arrepender. É o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá e por isso eu desenvolvi ele agora para que você não precise cometer os erros e passar por todas as etapas que eu passei para aprender a fazer mangá, para já começar com o pé direito e também poder ler Macameio aí impresso, que, né, é algo que não tem atualmente, infelizmente. Mas enfim, link aqui na descrição. Valeu por você que assistiu. Vejo você em um próximo vídeo. Falou!